relata a história de uma mãe que havia perdido o seu filho. Lucas 7, verso 11 em diante, você encontra um cortejo fúnebre acontecendo. O velório no período de Cristo era diferente. A pessoa falecia, eram feitos os preparativos e logo era levado então para o cemitério, que era normalmente buracos feitos na rocha ou lugares realmente preparados para que as pessoas fossem enterradas. Normalmente quem era enterrado, como é enterrado hoje aqui no nosso Brasil, eram pessoas mais pobres. As mais ricas eram enterrados em pedras, dentro de pedras, buracos feitos em pedras. Então, o cemitério era fora da cidade e um cortejo fúnebre estava levando então um jovem que havia morrido. Você encontra o relato então no verso 11. Feche seus olhos. Paizinho, estamos abrindo a tua palavra agora. Cale o homem e fale Deus aos nossos corações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Eu já preguei sobre, quando eu falei sobre o cuidado, lembra da série Cuidado de Deus? Eu falei um pouquinho sobre, num dos episódios da série, sobre esse fato aqui. Mas hoje nós vamos abordar uma outra realidade desses acontecimentos. Aqui conta que uma multidão estava indo com Jesus para Naim. Vamos continuar lendo. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Aqui está o banner que está aqui, ó, é quando as multidões se encontram. Então tinha uma multidão saindo da cidade e outra chegando à porta da cidade. Uma estava vindo com a viúva de Naim, não se sabe o nome dela, mas ela era conhecida como a viúva de Naim. Por que ela era conhecida como a viúva de Naim? Porque ela era viúva. Ela tinha perdido o seu esposo. E naquela época de Cristo, perder o esposo, ficar viúva, não era fácil. Não é como hoje, que tem ali, fica viúva, recebe uma pensão, tal, a sociedade cuida. Naquela época não. A viúva não tinha pensão nenhuma e ela era colocada realmente a ermo. Ela que tinha que se virar. Mas quando se tinha um filho, as esperanças se voltavam para os herdeiros, os filhos, para cuidar desta viúva. Mas a única esperança dessa mulher, que era o seu filho, havia morrido. Não se sabe do que, mas ele havia morrido. E a cidade de Naim, você só encontra aqui, nesse relato. Não tem mapa, não tem lugar. Você não encontra lugar nenhum mais falar dessa cidadezinha, dessa vila chamada Naim. Mas era um lugar importante para Jesus, porque Jesus se deslocou e foi até esse lugar. Uma multidão estava indo com ele. E uma multidão também estava indo com a viúva. A cidade era muito pequena, mas todas as pessoas sabiam quem era essa viúva. E sabiam que aquele jovenzinho era a única esperança dela. Então a multidão toda saiu para participar, para dar ali àquela mulher um momento de alento, de que todos estavam ali também para ampará-la, para estar com ela nesse momento difícil. Às vezes, queridos, nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ser chamados a estar num momento difícil e complicado. E às vezes, a nossa presença vai ser a coisa mais importante.
precisamos falar nada, mas a nossa presença, o nosso abraço, nosso aconchego é algo muito importante. Eu lembro daquela mulher me fazendo a pergunta. Eu disse assim: ô, meu irmão, eu dei um abraço. E assim a cidade saiu junto daquela viúva, a abraçando, a apoiando naquele momento difícil. E saiu pela porta da cidade. E outra multidão estava chegando. A multidão de choro se encontra com a multidão da felicidade. A multidão da morte se encontra com a multidão da vida. A multidão do anonimato se encontra com a multidão do sucesso. A multidão da derrota se encontra com a multidão da vitória. A multidão do funeral, ele simboliza a multidão deste mundo que está a cada dia descendo para o cemitério espiritual. Por quê? Porque para chegar ao cemitério, a multidão estava descendo da cidade para o local do enterro. E assim estamos vivendo hoje num mundo que só desce. Cada dia que você acorda e você abre as redes sociais, você abre os portais de notícias, você liga a TV, o que mais você ouve são notícias tristes, assustadoras, de um mundo de pecado que cada vez está descendo mais e descendo mais para longe de Deus. Um declínio espiritual como nunca antes. Pessoas desesperadas, pessoas sem consolo, coisas realmente sem solução. Esta multidão é aquela que entendeu a fórmula de que o mundo sem Cristo, você só desce ladeira abaixo. Mas existia uma outra multidão. E a outra multidão era uma multidão da felicidade, da alegria de estar então subindo em direção àquela cidade, oposto daquela que estava descendo. Uma descendo em desespero, a outra subindo em alegria, em felicidade, porque Jesus estava com ela. Em qual multidão você está? Na multidão do desespero, na multidão que cada vez mais está descendo, declínio espiritual, ou na multidão que anda com Cristo e que está subindo? As pessoas que andam com Jesus não descem, mas se mantêm em constante subida, seja na vida espiritual, emocional, espiritual, profissional, sempre subindo. Essa é a segunda multidão. Primeira multidão, descendo. A segunda multidão, subindo. Mas as multidões, elas se encontram. E quando elas se encontram, a Bíblia fala que Jesus, ele viu quem? Quem ele viu? Verso 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Se compadecer é ter compaixão. Então, vendo-a, Cristo teve compaixão dela. Existem pessoas que acham que Jesus está pouco se lixando por elas. Eu disse para vocês essa semana que uma jovem, eu fui pastor dessa jovem lá em Boa Vista, entrou em contato comigo de vez em quando, pessoas que eu fui pastor entram em contato comigo. E ela falou assim: pastor, Jesus me abandonou, ele não está nem aí para mim. As coisas que estão acontecendo na minha vida é prova de que Jesus não está nem aí para mim. E tem pessoas que acham isso. Tem pessoas que são deístas, que acreditam que Deus fez o homem, colocou aqui na terra e falou: te vira. É um pensamento que existe hoje no mundo. E tem pessoas que acham isso.
Mas esse texto ele fala que Jesus ele olhou para aquela mulher e teve compaixão dela, e é isso. Deus ele se importa comigo e com você, Ele olha para nós, Ele tem compaixão de nós, e no momento certo, essa semana nós vimos, no momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, Ele vai agir. Amém. Mas o dia havia chegado para essa mulher, Ele olhou para ela, conhecendo todos os problemas dela, Ele sabia que ela era uma viúva. Deus conhece os seus problemas, Deus conhece a sua conta bancária, Ele conhece o que você está passando no seu emprego, a dificuldade que você está passando lá, a perseguição na sua escola, o bullying que você sofre. Ele conhece o seu coraçãozinho, as suas necessidades, os seus sonhos, os seus objetivos. Ele conhece todas as coisas. Não pense que Ele não sabe o que você está passando e o que você precisa. Ele olhou para aquela mulher e Ele disse, verso 13: não chores. Não chores. Tudo, né? Viúva, filho morto, estava indo enterrado. Jesus olha para ela e diz assim: não chores. Algo estranho para se dizer, não é? Mas Jesus, só Ele pode dizer isso. Como eu disse, no momento fúnebre, de funeral, abraça, diga que você está ali, mas não tem o que você dizer, muito menos não chores. Mas Cristo podia dizer isso. Sabe por quê? Porque apesar de ela ter todos os motivos para chorar, em Cristo nós temos todos os motivos para sorrir. Amém? Amém. Jesus então subitamente Ele toca o esquife. Naquela época, você sabe muito bem, existia uma lei, uma tradição humana de que não podia tocar no morto, porque você ficava imundo, era contra a lei, contra a tradição. Jesus, Ele não estava nem aí para a tradição dos homens. Ele queria sim que os homens seguissem a lei de Deus, a vontade de Deus, mas tradição não. Outro dia, uma pessoa entrou em contato comigo e ela começou a dizer o que ela achava que os irmãos tinham que fazer e tal. Aí eu falei assim: aonde está escrito isso que você está falando? Não, é a tradição da igreja, Eu falei: então, aí que está. A igreja adventista, ela é conservadora, mas ela não é tradicionalista. Nós seguimos os princípios bíblicos, não a tradição dos homens. Jesus tocou naquele jovem e Ele disse: jovem, se levante. Jesus, Ele está mais interessado em salvar você do que qualquer outra coisa. Amém. Então Ele não vai medir esforços para te salvar. E, como nós dissemos ontem, Ele pode usar pessoas, circunstâncias para fazer a gente acordar. Que cena! Imagina a multidão descendo em desespero, uma mãe que havia perdido seu filho, e de repente chega um homem, um estranho, com outra multidão, alegre, feliz, e então esse homem olha para aquela mulher e diz assim: não chore. Ela não entendeu nada, eu acho que a multidão menos ainda, e espantados eles ficaram quando Jesus tocou e falou com o morto e disse: levanta-te. Você tem ideia do que é isso? Nós não temos ideia do que é isso, porque já naquela época já era impossível isso acontecer. Não tinha relatos, acho que um
último relato de alguém que havia sido ressuscitado foi lá no tempo de Eliseu. Inclusive os ossos dele, depois dele ter morrido já. Imagine, que cena, que cena. Aquele jovem que estava morto ressuscita, e aquela multidão triste, melancólica, fúnebre, agora a multidão que chorava em desespero agora chorava de rir. A multidão que estava em desespero agora tem alegria. A multidão que descia agora dá meia volta e começa a subir rumo à cidade novamente com Jesus. Sabe, queridos, quando Jesus ele se apresenta na vida de uma pessoa, ele chega na vida de uma pessoa, a pessoa recebe ele na vida, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Eu vou dizer algumas coisas agora. Aquele que chorava começa a rir. O que não trabalhava, era preguiçoso, agora trabalha. O que não queria nada com nada, agora tem alvos e objetivos a serem alcançados. Aquele que devia, agora paga suas contas. O que descia para a miséria e para uma vida de noites mal dormidas, agora sobe para a tranquilidade de uma vida nos braços de Jesus. Amém. O que sentia um grande vazio no coração, agora o coração está completo. Você tem uma frase, lembra das frases? Outra frase aqui. Você tem um vazio no coração em forma de Deus, e Deus tem um vazio em forma de você. Quando você está longe de Deus, seu coração está vazio. Mas quando você encontra Cristo em sua vida, seu coração se torna cheio de Cristo, e as suas obras se tornam obras do céu. Então você não valia nada, e agora é uma nova pessoa. Agora, por que Jesus realizou aquele milagre? O verso 13 fala que Jesus ele teve compaixão daquela mulher. Mas o que eu quero que você foque são as duas multidões. As duas multidões se encontraram. Porque as duas multidões se encontraram porque Jesus agora estava no meio daquelas duas multidões. E a presença de Jesus, queridos, ela transforma vidas, transforma uma sociedade, transforma uma igreja, transforma multidões. Mas a pergunta que eu quero fazer para você agora é, e a grande pergunta da noite: a que multidão você pertence? Existia a multidão da morte? Está você andando na multidão da morte? O que é essa multidão da morte? Aquela multidão que talvez tenha ouvido de Jesus há muito tempo, mas por algum motivo continua insistindo em descer para o cemitério deste mundo. Já ouviu falar de Jesus? Esteve aqui na igreja, quem sabe até um dia se batizou aqui, fez parte, sentou nesses bancos, mas em algum momento saiu e começou a descer, porque é isso que acontece quando você toma a decisão de estar longe de Jesus. Você só desce, e desce para o cemitério de um mundo que quer destruir você. Se você tem andado na multidão da morte, que personagem desta multidão você é? Será que você é a viúva? A viúva que perdera tudo e estava em desespero? Será que você é o jovem morto? Talvez esteja falando nessa noite para alguém que pode ser comparado àquele jovem que estava morto, alguém que está morto para um futuro com esperança
mas sem Jesus não existe esperança. Todos os dias morrem milhares de pessoas longe de Cristo, sem esperança. Eu gosto de cemitério. Mais alguém aqui gosta de cemitério? Não é coisa de doido não, viu? Eu gosto de olhar cemitério, de ir no cemitério e ficar olhando as lápides e os nomes das pessoas. E eu paro e fico olhando assim: será que essa pessoa viu de Jesus? Será que na volta de Jesus, ao soar da trombeta, ouvindo a voz do arcanjo, ela vai ressurgir? Esta sepultura vai se abrir? Então eu começo a passar e eu começo a imaginar quantas sepulturas ali serão abertas naquele dia que Jesus vai voltar, e quantas ficarão fechadas. Quem sabe você faz parte ali dos parentes e amigos, estavam ali por causa dos outros, mas você mesmo queria estar. Nem sempre a gente vai onde a gente quer, onde a gente gosta de ir. Está você descendo por causa dos outros? Porque os seus amigos querem te levar numa festa? O que os seus amigos vão dizer se você parar de beber, você parar de fumar? O que o seu namorado vai dizer se você falar que agora você não quer mais ter nenhum tipo de intimidade com ele? O que a sua mãe e o seu pai vai dizer quando você falar assim: eu não como mais esse tipo de carne aqui na minha casa, essa carne de porco, não como mais. Eu ouvi isso de uma jovem: pastor, eu não quero tomar minha decisão, porque eu vou falar para os meus amigos, meus primos, meus parentes, eles fazem feijoada, o que eu vou dizer para eles? Não vou comer mais feijoada? Quando você se preocupa com a opinião dos outros, ao invés de servir a Cristo, você só desce. O que tem faltado para você dar meia volta e voltar a subir em direção a Deus? O que precisa acontecer? Agora tem uma outra multidão de Jesus. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que pertence à multidão que vinha com Jesus. Quem é você nessa multidão que está subindo com Jesus? Você era um daqueles discípulos fiéis, de pessoas que não importa o que aconteça, sempre estão andando com Jesus. A coisa pode estar ruim, estão com Jesus. Pode ter perdido um ente querido, está com Jesus. A fé é inabalável. Será que você é uma daquelas pessoas que precisa ver para crer? Então você está ali para ver o que vai acontecer. Eu estou aqui, deixa eu ver o que vai acontecer, deixa eu ver até onde vai. Você precisa ver para crer. Por algum motivo a tua fé esfriou, você já não vem muito mais na casa de Deus, já não lê muita Bíblia, você só aparece na igreja quando vai acontecer alguma coisa. Tem um evento na igreja, uma semana, uma vigília, um almoço, um acampamento, aí lá aparece. Não importa qual multidão, não importa qual multidão você está se assemelhando agora. Os exemplos que eu dei aqui, da mesma forma como na história as duas multidões se encontram, elas se encontraram e se encontram, se misturaram. Assim é hoje. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Verso 31. Diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as
todas as nações serão reunidas na sua presença. Todas as nações unidas. A multidão vai estar unida. Para quê? Para o julgamento. As multidões estarão juntas para o julgamento. Mas o texto ele continua. E o texto continua agora dizendo o seguinte: mas ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Queridos, isso aqui não tem nada a ver com política, tá? Às vezes tem gente que brinca aqui, mas tem gente que leva a sério isso aí, tá vendo? A direita vai para o céu, da esquerda vai para o inferno. Não é isso. Não é isso. Eu vi um dia uma pessoa falando algo, e é verdade. É o poder da esquerda que vai trazer a perseguição. Não. É o da direita. Aí os da esquerda falam que é o da direita, o da direita fala que é da esquerda. Queridos, um é a flecha, o outro é o arco. Os dois vão ser a arma utilizada, que o inimigo vai utilizar para perseguir o povo de Deus. Aqui, Cristo está fazendo a separação. Ele está separando as ovelhas dos cabritos. As ovelhas vão para a direita, os cabritos para a esquerda. Eu pergunto para você: você vai estar de que lado? Na esquerda ou na direita? Com as ovelhas ou com os cabritos? Porque a multidão vai estar junta, mas ela vai ser separada. E ela vai ser separada, uma para a salvação eterna, a outra para a morte eterna. Em qual dessas multidões você vai estar? Sem margem de erro, né? Oi? Sem margem de erro. Não tem erro. E Apocalipse, ele mostra quem vai estar de um lado e quem vai estar do outro. Vamos ver primeiro quem vai estar do lado dos salvos. Apocalipse 22. Apocalipse 22, o verso 7 e depois o verso 9. Apocalipse 22, o verso 7 diz: eis que venho sem demora, felizes ou bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Aquele que guarda as palavras desse livro. O que é guardar as palavras desse livro? É cumprir as palavras desse livro, é aceitar as palavras desse livro, é seguir as palavras desse livro. E o verso 9 diz: então ele me disse: vê, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Daqueles que adoram a Deus, daqueles que não se preocupam com o que as pessoas vão pensar, não se preocupa do emprego perder, não se preocupa de não poder realizar um sonho terreno, porque o pensamento dele está no céu. O mais importante é servir a Deus. E foi assim ontem, quando falamos de Cristo, da tentação de Cristo, do milagre que ele não fez. Jesus estava mais preocupado na sua salvação e fazer a vontade de Deus. O caráter de Deus que estava em jogo. E aquilo que você faz aqui, a vida que você tem levado aqui, você está se mostrando de que lado você está. Eu brinco, eu digo: envergonha o inimigo. Você envergonha o inimigo quando você guarda as palavras desse livro aqui. Amém.
Você envergonha o inimigo quando você guarda os mandamentos. Mas você desonra a Deus quando você faz a sua vontade. A multidão que vai subir ao céu e que vai viver a eternidade com Deus é a multidão que fará a vontade de Deus, custe o que custar. É a multidão que vai perseverar até o fim. Mas tem a outra multidão. E a outra multidão, aqueles que estarão na esquerda. Apocalipse 21, verso 8 fala: quem são esses? Apocalipse 21, verso 8 fala: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa segunda morte aqui, queridos, é a morte que você vai deixar de existir. Não terá nem lembrança. Vou dar o meu exemplo aqui. Se o pastor Anderson partilhar desta morte aqui, e você estiver no céu, você nem lembrará que um dia eu existi. Quem foi o pastor Anderson? O verso 15 diz, do capítulo 22: Fora ficam os cães, os feiticeiros, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, aqueles que não guardam os mandamentos, aqueles que não fazem a vontade do Pai. Então eu pergunto para você: em qual das multidões você vai estar? Talvez hoje, com o sermão desta noite, você está pensando assim: caramba, a vida que eu tenho levado, eu estou na multidão que está descendo. As decisões que eu tenho tomado, talvez eu estou falando para alguém aqui que ninguém saiba das decisões que você tem tomado. Ninguém saiba o que acontece no seu coraçãozinho. Está certo que mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer, mas hoje ninguém sabe. Só que você sabe. Você sabe o caminho que você está trilhando. Você sabe que você está descendo ladeira abaixo. Tem um amigo que eu ligo de vez em quando. Eu falo: ei, como é que está aí? Ele fala assim: ladeira abaixo. Já desceu ladeira abaixo? Lembra que eu contei para vocês que eu desci uma vez ladeira abaixo com a bicicleta e tudo? Lembra? Eu não tinha freio. Eu perdi o freio. Eu estava segurando uma caixa de pão. O pessoal me chamava de padeiro. E aí o dono da mercearia e o dono da autopeça estava sentado. Todo dia de manhã eu encontrava ele sentado esperando o padeiro. Um era para comprar o pão e o outro para vender o pão. E de repente eles olham e está eu lá em desespero, descendo com a bicicleta, com o pão aqui em cima e tentando parar, sem freio, tentando colocar o pé. E eu pensando: se eu coloco o pé no pneu eu vou capotar, se eu coloco o pé no chão eu não consigo. Aí eu falei: eu vou tentar parar, vou tentar bater em algum lugar. Eu olhei assim e falei: vou entrar naquele corredor ali, vou sair batendo ali, vou parar. Aí eu olhei e falei: o corredor é muito estreito, eu não consigo. Eu vou entrar na loja. Não, na loja eu vou destruir tudo lá dentro. Aí quando eu vi, já era tarde demais. Eu caí de uma altura mais ou menos desse tamanho aqui, de ribanceira abaixo, saí capotando ladeira abaixo. E o dono da mercearia falou para o dono da autopeça: segura o padeiro.
Será que você está igual o pastor Anderson, que um dia era padeiro, ou antes era conhecido como padeiro, ladeira abaixo? Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Antigo Testamento, ajude aí, o Zé, ajuda aí a nossa amiga que está ao seu lado. Ela encontrou já? Ferem, ó, já encontrou. Tem uns irmãos procurando ele, você já encontrou. Esse aqui é o capítulo 33, verso 11. Diz assim: que texto? Que texto? Tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos caminhos. Convertei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Porque a vez de morrer, ó casa de Israel, olha o que Deus está dizendo. Por que você está descendo ladeira abaixo? Volta! Volta! Queridos, se eu sair aqui na rodovia, comandante João Ribeiro de Barros, e for para Bauru, mas eu pegar sentido Jaú, eu vou chegar em Bauru? Eu tenho que pegar o retorno. Eu tenho que pegar o retorno. Isso se chama conversão. Eu tenho que convergir. Por que você continua descendo ladeira abaixo? Volte. É isso que Jesus está dizendo. Volte. Você sabe a vida que você tem levado. Você sabe as decisões que você tem tomado. Você sabe que você está caminhando ladeira abaixo. E caminhar ladeira abaixo, queridos, é um caminho sem freio. Mas ainda dá para voltar. Conselho da palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. O quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, esse nome estranho aí, capítulo 30, verso 19. A escolha é sua. Verso 19 diz: os céus e a terra. Capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, escolha, ou escolhe, pois, a vida para que vivais tu e a tua descendência. Você tem a sua escolha hoje: a vida ou a morte. Uma multidão vai ter a vida eterna, a outra, destruição eterna. Vai, deixar de existir para sempre. A decisão é sua. Em qual das multidões você vai estar? Nós vamos ouvir uma música especial. Ao ouvir essa música, você hoje já chegou o dia de você tomar a decisão da sua vida. A decisão que a semana requer que você tome, de não querer continuar vivendo a mesma vida, de não querer continuar tomando o mesmo caminho ladeira abaixo, as mesmas decisões que vai levar você à destruição. Você sabe disso. Eu quero que a nossa querida Duda, ao cantar, se você
entendeu a escolha que você precisa fazer, fique em pé. Mas só fique em pé se você realmente quiser fazer isso. Igual ao domingo, quando eu disse para ninguém olhar, levantar a mão diante de Deus e fazer um concerto da semana. A mesma coisa, não levanta porque, vou levantar, porque só eu que não vou levantar. E daí, o mais importante é a decisão que você está tomando no seu coração e não o que os outros vão achar. Eu acho que eu fui muito claro no sermão de hoje. É a tua salvação que está em jogo. Ela vai cantar. E se você quer fazer uma escolha importante hoje, a escolha de voltar, de convergir, não importa aquilo que você tenha aprontado e feito, e subir em direção a Cristo, fique em pé, a gente vai orar por você. Duda. Estou aqui tentando olhar no espelho e ver o rosto de alguém feliz. Finge ser o que não sou, mas tudo acabou. No fundo eu estou me sentindo triste, tão sozinha. Eu quero me esconder. Será que alguém me vê? Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão. Me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço,
Ele sabe quem nós somos. Mas quando vamos a Ele, pedindo socorro, Ele nos ajuda. Amém. É isso que você está fazendo agora. Você está reconhecendo o que você precisa fazer para voltar a subir em direção a Cristo. Faça isso. É a sua escolha. É a sua vida. Ela depende disso. Pai, em oração estamos por nós. E viemos a Ti porque o Senhor pode. O Senhor pode nos ouvir e o Senhor pode mudar o curso que a nossa vida está tomando hoje. E aqui pessoas ficaram em pé, pessoas tomaram a decisão no coração de convergir, de escolher a vida. E ao escolherem a vida, eles estão dizendo, e nós estamos dizendo, que nós queremos fazer a sua vontade. Nós queremos guardar as palavras deste livro que aqui está conosco, a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Queremos fazer a sua vontade. Pedimos a sua ajuda. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a manter a nossa decisão e avançarmos até o fim, para que naquele dia, quando o Senhor voltar, possamos estar na multidão certa. Amém. Naquela que viverá para sempre com o Senhor. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.